Ah, a vida do recém-formado. São tantas oportunidades que se apresentam diante dos seus olhos, que fica até difícil de escolher. É isso que a gente vai discutir hoje aqui no PG On Air. No episódio de hoje do PG On Air, a gente vai dar continuidade a um novo formato de episódio do nosso podcast, que é o perfil PG On Air. Qual que foi a ideia aqui? Foi discutir diferentes profissões, diferentes opções, né, que você tem na sua carreira dentro do direito e que muitas vezes não são as mais discutidas ou não são discutidas em grande profundidade. Então, hoje, né, a gente escolheu uma profissão muito especial, que é de ser professor ou professora de direito. E para conversar conosco a gente tem a professora Mariana Pargendler, que durante mais de 10 anos foi professora aqui em São Paulo, da FGV Direito, e hoje é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Eu sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG On Air. Mariana, um prazer tê-la aqui hoje. Prazer é meu. Bom, Mariana, acho que como minha esposa, né, primeiro é uma alegria ter você aqui hoje, a gente poder discutir, né, com o público do PG On Air, né, que muitos são alunos de direito, jovens advogados, pessoas que estão trabalhando em grandes empresas. É um prazer poder discutir algumas coisas que a gente sempre discutiu ao longo da nossa vida, né? Então, eu acabei separando aqui algumas perguntas para você de coisas que a gente conversou, que você me influenciou e que de repente eu achei que as pessoas pudessem ter interesse em conhecer mais, né? Então, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, né? Sobre a sua formação e onde você trabalhou antes de fazer a sua escolha profissional definitiva. Então, eu me formei pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente chama de URGS. Logo após terminar a graduação, eu fiz LLM em Yale. E logo depois do LLM, eu fui trabalhar no escritório em Nova York, num que eles chamam de Big Law, uma grande firma de advocacia, que foi quando a gente começou a namorar. Depois disso, eu terminei o doutorado em Yale e logo depois de depositar a tese, eu ingressei como professora que hoje se chama FGV Direito SP, a Escola de Direito São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde fui professora até fim de junho de 2024. E logo depois disso, então, assumi como professora de Direito em Harvard. Ah, que ótimo, né? Dá para ter um resumo aí da sua carreira, mas vamos tentar ver alguns detalhes que acho que podem ajudar as pessoas, né, a entender as escolhas que você fez. Acho que a primeira delas é tentar entender assim, por que você fez o direito, né? Por que você escolheu o direito para ser a sua primeira formação? Não sei se você já pensou sobre isso, se você lembra. Não. O que te motivou a estudar direito originalmente. Olha, pensei muito sobre isso, acho que durante muito tempo, na infância, sobretudo na adolescência, fica essa questão sobre que faculdade cursar. E eu venho de uma família em que tem muitas pessoas do direito. Então, mencionei antes que eu fiz Federal do Rio Grande do Sul, mas não fui só eu, fez a minha mãe, o meu pai, o meu tio, o meu avô, a minha avó, o meu bisavô, alguns primos. Então, tinha muito essa força do direito, que para mim não era, no momento inicial, uma inspiração, mas algo que eu queria absolutamente evitar. Então, durante boa parte do ensino médio, eu cogitava ir para exatas, engenharia, eu me imaginava sendo algum tipo de cientista que estudava física quântica, mas em determinado momento, no ensino médio, eu tive uma professora de matemática que eu não gostei, e daí isso abalou meu chão, e daí eu segui o que me pareceu ser o caminho daí mais óbvio, que seria fazer direito, mas eu ingressei realmente com muita dúvida se eu ia gostar do direito, de um lado, e de outro com essa promessa de que dentro do direito tem muitas possibilidades de carreira. Então, eu fiquei um pouco aberta para seja seguir, seja mudar de rumo na sequência. Mas desde que eu iniciei a faculdade, eu adorei. E daí eu só, digamos, segui em frente nessa ideia de fazer direito. Mariana, durante o seu período na faculdade, né,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que você acha que foram as experiências que acabaram contribuindo mais para você fazer essa escolha de carreira pela academia, né, por ser professora de Direito? O que você acha que impactou mais ali durante os 5 anos da graduação? Com certeza, na minha época de aluna na Federal do Rio Grande do Sul, tinha uma grande cultura de estudo, de pesquisa, de iniciação científica. Era um grande número de alunos que fazia iniciação científica e logo no início quis fazer iniciação científica. Era até difícil, porque as bolsas eram muito concorridas, era realmente muito parte da cultura da instituição. Mas no segundo ano comecei a fazer a iniciação científica sob orientação da professora Judith Martins Costa e adorei. E daí eu passei boa parte da minha faculdade fazendo pesquisa, fazendo iniciação científica e não estagiando, que era, digamos, a escolha mais bastante tradicional desde aquela época. E isso com certeza moldou muito a minha carreira na forma como ela se desenvolveu, despertando esse gosto, né, pela pesquisa em direito. Muitas pessoas, né, jovens com quem a gente conversa, às vezes elas têm a impressão que a gente sempre soube o que a gente queria fazer, né? Mas a gente sabe que, na verdade, a carreira vai se desenvolvendo e você vai fazendo algumas escolhas vão sendo feitas por você, né? Mas acho que é interessante estudar esse momento da transição, de você se formar na faculdade de Direito e estudar fora, né? Então você fez o LLM, né, que é um mestrado na Universidade de Yale, também nos Estados Unidos. Então a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa sua experiência, né? Primeiro do LLM, e se naquele momento você já tinha formado a sua cabeça, já tinha, digamos, escolhido ser acadêmico, ou se foi uma coisa que demorou um pouco mais de tempo? Não, foi uma coisa que demorou. Digamos que a ideia de talvez ter uma vida acadêmica, fazer uma pós-graduação acadêmica, já estava um pouco na minha mente, tanto que na época eu estudava línguas, mas não só eu, assim, era uma geração que estudava línguas. Eu estudava francês e alemão e pensava em fazer doutorado na Alemanha. Havia uma grande influência alemã na Federal do Rio Grande do Sul na época. E foi um intercâmbio que eu fiz durante a faculdade, que foi nos Estados Unidos, na Universidade de Texas em Austin, que daí fez eu um pouco mudar o rumo e resolver perseguir o LLM em vez do doutorado na Alemanha logo após a graduação. Mas eu não tinha certeza mesmo se eu ia seguir carreira acadêmica, e muito menos carreira acadêmica em tempo integral. Aliás, essa ideia sequer passava pela minha cabeça. Eu acho que não sei nem se eu tinha completa noção de que essa possibilidade existia. Então eu estava muito aberta aí, experimentando. Gostei de fazer pesquisa e queria fazer uma pós-graduação, mas a vida me levou. Eu não tinha isso claro para mim na época da graduação. Sim. E aí depois do LLM, você trabalhou um tempo em Nova York, né? E aí foi esse momento que serviu para você fazer a escolha, o momento que você estava trabalhando num grande escritório de advocacia? Foi aí que, de repente, você fez a escolha, né, pela academia antes de iniciar o doutorado? Acho que foi sim, porque foi um momento em que serviu muito para eu me conhecer. E eu percebi que eu gostava muito mais de fazer pesquisa do que da vida do escritório. Até eu olhava, era uma posição excelente, né? Fiz muitos amigos, aprendi muito, gostei da experiência que eu tive, mas não era algo que eu queria ter para sempre. Até eu lembro que na época eu pensava assim, nossa, a gente tem a compensation, né? A gente até era bem pago naquela situação do escritório, mas acho que eles estão me compensando pelo que eu tô fazendo, que era um trabalho, assim, bastante árduo. E para mim não era o trabalho que fazia meus olhos brilhar. Então naquele momento ficou muito claro que tinha alguns trabalhos que eu amava fazer e outros que nem tanto. E ficou essa clareza com relação ao desejo de perseguir a carreira acadêmica, ficou claro. O que não era claro é se eu ia conseguir. Né? O Carlos lembra bem dessa época que estava comigo, o que absolutamente não estava claro para mim é se eu ia conseguir realizar esse sonho. Mas o desejo daí ficou bastante claro.
Mas realmente é um pouco uma aposta nessa trilha que daí para mim se abriu. Eu lembro bem de um momento, né, que a gente estava discutindo esse tipo de questão, caminhando na rua. Eu lembro que estava até bem friozinho. E aí eu te perguntei, né, o que te motivaria, né, a ser professor, a seguir carreira acadêmica? Eu lembro que você falou, olha, é a busca pelo conhecimento. Você falou assim, bem objetivamente, assim, sem enrolar muito, né? E a gente vê que realmente você tinha uma vocação para isso, né? Você já sabia o que você queria, que era buscar o conhecimento, independentemente de viés político, ideologia, seja lá o que for, a busca do conhecimento. Ou seja, mesmo no direito, né, esse desejo de infância aí de ser uma cientista, acho que sempre teve presente em você e continua até hoje. Mas você falou uma coisa importante, que é uma das coisas que as pessoas veem como maior dificuldade na carreira acadêmica é o começo. O começo é muito difícil, né? Principalmente aquele período do doutorado, né? E muitas pessoas também querem estudar no exterior, e você fez o seu doutorado, de novo, na Faculdade de Direito de Yale. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência do doutorado, né? Foi muito difícil? Quais foram as dificuldades? O que você trouxe de lições aí desse período? Acho que é difícil, e eu acho que o que mais ajuda nesse processo da carreira acadêmica é entender que é difícil. Quer dizer, difícil de um lado, de outro lado é um luxo, né? Depois de trabalhar em escola, é um luxo você poder perseguir os seus projetos, administrando o seu próprio tempo, seguindo as linhas que lhe parecem mais adequadas. Então, de um lado é um luxo e menos difícil, mas de outro é muito difícil você tentar contribuir para o conhecimento, porque afinal há milhões de pessoas no mundo pensando sobre o mundo e que já foram muito longe. Como é que você vai dar o passo seguinte? Acho que é muito difícil definir o tema, é muito difícil visualizar qual vai ser a sua contribuição. E para mim algo que me ajudou muito foi que durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer trabalhos em coautoria com o meu orientador e com o professor Henry Hansman, e com um outro professor também muito senior, o professor Ronald Gilson, e trabalhar junto com eles. E eu vi muito que essa existência da dúvida, né? Será que estamos no caminho certo? Será que o trabalho vai dar certo? Será que isso realmente faz sentido? Trabalhando com eles que já tinham, enfim, estavam num estágio completamente diferente das suas carreiras, altamente estabelecidos, com enorme sucesso, ver essa dúvida neles me ajudou a perceber que isso é parte do processo, isso não é um problema. Isso é exatamente o processo, e processo pelo qual eu passei e pelo qual eu passo até hoje. Mas é claro que nas primeiras vezes que você passa pelo processo é muito mais difícil do que depois. A gente vê até que, né, realmente essas escolhas profissionais, essa busca, né, pela qual sua vocação, muitas vezes é um processo de autoconhecimento, né? Acho que o doutorado, como a gente viu no seu caso aí, é um processo realmente que te permite conseguir um autoconhecimento, e às vezes você está fora do seu ambiente cultural, né, longe da família, te ajuda um pouquinho nesse processo, né? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso, eu disse que foi um livro, né, de Weber que me ajudou a escolher, né, os dois livros dele, A Ciência como Vocação ou A Política como Vocação. E no caso do político parece uma alegoria ali para advogado, né, que é alguém que gosta de defender os clientes, que gosta de uma disputa ali, né, e realmente o cientista é quem gosta da busca pelo conhecimento, quem vai se dedicar efetivamente a isso. E aí, uma coisa que acho que é interessante as pessoas conhecerem um pouquinho essa transição, né, de estudante, de doutorando para professor, né, para profissão, e principalmente alguém que faz uma escolha como você fez de se dedicar integralmente, né, à academia, integralmente à profissão de professor, o que não é tão comum no Brasil, né, onde a maior parte dos professores e professoras, como eu, por exemplo, acaba fazendo isso em tempo parcial, né? Então, como é que foi essa sua transição, né, de doutoranda em Yale para professora da FGV Direito em São Paulo? Bom, acho que eu comecei a ter certeza pela vida acadêmica quando eu estava no escritório, e eu acho que o doutorado consolidou essa certeza, porque realmente eu trabalhava muitas e muitas horas sozinha na biblioteca,
e achava aquilo maravilhoso. Realmente eu percebi como aquilo me fazia feliz. E eu tive muita sorte nessa transição, porque eu tinha muito medo de não conseguir emprego. E quando eu estava no doutorado, abriu a vaga, né, foi anunciada uma vaga de professor em tempo integral na FGV. Eu pensei, bom, tá aí a minha chance, eu vou concorrer. Eu concorri ao concurso, eu fui selecionada. Então eu consegui essa transição bastante rápida, porque um mês depois de eu ter depositado o doutorado, antes mesmo de defender, eu comecei a dar aula na GV. Então foi uma transição assim bastante imediata. Eu acho que foi um pouco sorte do destino ter conseguido fazer esse salto. Mas a verdade é que o professor em tempo integral não sai da escola. Tem muita gente, você gosta tanto da escola que você não sai da escola. Então é uma transição um pouco natural. Tem os aspectos da docência, que esses são bastante novos, mas os aspectos da pesquisa, daí é uma enorme continuidade relativamente à vida do doutorado. Então, acho que foi, de um modo geral, tranquila, né, essa transição. Você acabou ficando 13 anos, né, na FGV Direito aqui em São Paulo. Durante esse período, né, que passou bastante rápido aqui, né, que a gente, em parte, viveu isso juntos, quais foram as principais mudanças que você identificou no ensino do direito no Brasil durante esse período? Acho que houve várias mudanças. Eu fiquei pensando sobre esse ponto, nesse período não tão curto, também não tão longo. Uma mudança que me parece muito dramática nesse período tem a ver com questões de preocupações com diversidade, com questões de gênero, com questões de inclusão racial. Quando eu comecei a dar aula na GV, que foi exatamente na mesma época que o Carlos começou a dar aula na USP, foi em 2011, não havia um programa de bolsas na GV, não havia cotas na USP, então o corpo docente ele era muito menos diverso e mais homogêneo. E eu acho que essa diversidade em sala de aula ela foi crescente, embora ainda insuficiente, ela foi muito rica, de um lado. E de outro, talvez em paralelo, mas eu acho que é uma questão um pouco distinta, é que houve uma preocupação crescente com questões de discriminação. E acho que com relação a questões de gênero, isso passou a ser muito pautado. Não era pautado quando eu comecei. Tanto que no meu primeiro ano de docência foi muito difícil, porque eu tive alguns ataques, né, em sala de aula de questões de gênero de uma forma muito, muito aberta, que acho que não aconteceria hoje, porque hoje em dia há uma consciência muito maior do alunado. Não que não existam dificuldades, mas acho que essas dificuldades hoje estão mais no nível das sutilezas relativamente ao que existia quando eu ingressei. Então, acho que, embora os desafios persistam, as questões hoje em dia são pautadas de uma forma muito mais clara e efetiva do que eram na época em que eu comecei. Eu concordo com você. Acho que também concordaria que essa foi a principal transformação, né, que é uma transformação nos alunos, mas que também exige que a gente mude, né? Então, houve uma transformação parecida na USP e viajando pelo Brasil, acho que a gente acaba também efetivamente vendo a mesma coisa, e são transformações realmente muito, muito positivas, né? Mas acho que você já deve ter ouvido essa pergunta algumas vezes também, né? Porque você foi primeiro estudar no exterior, agora você está indo dar aula no exterior. Mas as pessoas sempre perguntavam, olha, mas será que o direito faz algum sentido estudar fora, né? Porque o direito lá é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o common law, aqui a gente tem o civil law, faz sentido estudar fora. E agora você vai dar aula no exterior e acho que você vai ser uma das poucas professoras, né? Que, pelo menos que a gente conhece, que desenvolveu parte da sua carreira no Brasil e agora vai desenvolver parte da sua carreira também nos Estados Unidos da América. E aí, nesse sentido, você vê alguma diferença marcante entre a forma, né, do ensino jurídico, o ambiente acadêmico no Brasil
E nos Estados Unidos, por exemplo? De um lado, tem um aspecto das diferenças no direito, se faria sentido estudar no exterior, tendo em vista que o direito é diferente. E eu agora vou dar uma resposta muito típica dos Estados Unidos, que é um país em que o direito privado é estadual. Então, eles têm 50 direitos diferentes. E eles têm o seguinte discurso, que me parece correto, que o papel da faculdade não é ensinar uma ou outra regra, mas ensinar a pessoa a pensar como um advogado, think like a lawyer. E da mesma forma, né? Se você está pensando numa carreira acadêmica, pensar como um acadêmico em direito, que isso se mantém independentemente da variação do objeto. E a verdade é que o direito, mesmo doméstico, o brasileiro está sempre mudando, né? Se você não, um pouco me adiantaria ficar apenas com o que eu aprendi de conhecimento substantivo da faculdade, porque muitas regras específicas mudaram. Mas isso não é um problema, porque você, com a mudança das regras, sabe pensar com relação a essas mudanças. Outro ponto mais amplo tem a ver com as diferenças entre a vida acadêmica e a vida universitária, de um modo geral, que acho que nos Estados Unidos, em particular, tem uma cultura de maior imersão. Então, tem mais professores em tempo integral, mais alunos em tempo integral, muita cultura de discussão de trabalhos. Eu acho isso é muito interessante. Então, se você passa um dia na Universidade de Harvard, você não vai conseguir ir em todos os eventos que estão acontecendo na universidade naquele dia, mas provavelmente você vai em alguns até tem almoço grátis, assim, se atrai estudantes, mas isso prende as pessoas num ambiente de discussão. Do ponto de vista dos professores, tem muito espaço de trocas em seminários, em workshops, o que é ainda crescente, porém incipiente no Brasil. No Brasil acaba que o principal espaço de troca acadêmica é uma banca. Mas a banca, ela é muito final, né? O trabalho já está pronto, ela é muito hierárquica. Alguém está numa posição de avaliação com relação ao trabalho do outro. Eu acho que esse aspecto da imersão e da troca mais constante, acho que é uma diferença, embora eu acho que esse abismo vem diminuindo ao longo do tempo. Sim. Acho que na sua resposta dá para ver vários elementos que, a meu ver, talvez tenham te inspirado a desenvolver os seus trabalhos de pesquisa, né? Acho que você acabou se tornando uma pessoa muito relevante no debate internacional sobre direito comparado em algumas áreas, né? O direito societário, o direito dos contratos, e acho que isso vem um pouco da sua capacidade de ver os lados bons e os lados ruins, né, de diversas sociedades, diversas experiências, sem ter um preconceito, uma visão, né, de o que é bom, o que é ruim a priori, mas vendo o que sai da sua pesquisa. E aí, um pouco nessa linha, o que eu queria saber é qual projeto de pesquisa que você desenvolveu durante o período que você estava na GV que você considera mais importante, né? Ou se não tiver um isoladamente, quais, né, que você desenvolveu, que você destacaria aí nesses últimos 13 anos? Que difícil, né? Escolher os projetos de pesquisa são filhos, né? Você, assim, não, difícil escolher. Eu destacaria alguns, né? Acho que eu acabei tendo vários projetos numa agenda de pesquisa sobre personalidade jurídica, reconhecendo uma função da personalidade que é distinta da função tradicional, que é a função de separação patrimonial, como ela vinha sendo apontada pela literatura, e passando pela diferença nas esferas jurídicas, da pessoa jurídica e das outras pessoas com relação a outros elementos que não essa separação patrimonial, é a agenda da separação regulatória e do veil picking. Então, há vários projetos nessa linha. Também tem um projeto ao qual eu me apeguei muito, que foi o projeto que fala do impacto do nacionalismo no direito societário, que não é um aspecto de países em desenvolvimento, mas ao contrário, é uma influência que perpassa os mais diversos países e é muito forte. Era forte quando eu escrevi e continua sendo bastante forte.
E eu sempre fico, no entanto, mais apegada aos projetos mais recentes. E daí eu destacaria o projeto sobre a heterodoxia jurídica no Sul Global, que é uma agenda de pesquisa que busca olhar para o direito do Sul Global com novas lentes. Não só com a lente das questões que interessam e são mais proeminentes ao Norte Global, nem só sobre as lentes do fracasso, mas sobre as lentes também das inovações jurídicas e adaptações ao contexto que ocorrem no Sul Global. E daí há um livro editado por mim e pelo professor Kevin Davis, é o que está no forno. O Carlos contribuiu para esse volume também, que traz contribuições de diversos professores de vários países buscando explorar essa agenda da heterodoxia jurídica no Sul Global, e o livro está no forno, mas a agenda continua. Então é um projeto que começou na GV, mas agora também vou continuá-lo empurrando essa agenda para frente. Você acabou respondendo um pouquinho a minha próxima pergunta, né? Mas acho que até na sua resposta fica claro, né, que em parte ter uma carreira internacional não significa que você não vai continuar pesquisando sobre o Brasil, né? Dá para ver claramente aí que na sua agenda de pesquisa o Sul Global continua presente e o Brasil acaba sendo um país muito importante no Sul Global. Mas pensando justamente nessa nova transição que você vai ter na carreira, né? Você se dedicou durante muito tempo à FGV aqui em São Paulo, agora você vai iniciar, você já iniciou, né, desde o dia 1º de julho aqui desse ano, você iniciou a sua nova fase na carreira como professora de uma universidade nos Estados Unidos. Quais são as suas expectativas, né? O que você vê agora como projetos nessa nova fase da sua carreira? Vou continuar fazendo o trabalho que eu tenho feito, né? Eu tenho um colega bastante sênior, que ele falava que achava muito interessante essas questões de falar sobre os seus projetos de pesquisa futuro. Ele falava, se eu soubesse sobre o que eu ia escrever, eu já tinha escrito. E eu penso um pouco assim, acho que eu vejo muito a vida acadêmica como uma caça às ideias, né? Caça às descobertas. E se eu já tivesse descoberto, eu já tinha escrito. Portanto, eu não sei o que eu vou descobrir, eu não sei para onde as coisas vão me levar. E eu acho que eu pretendo continuar exatamente na mesma toada. Posso falar, evidentemente, sobre os projetos que estão na minha mesa no presente momento, aqueles que eu já vi para onde a coisa vai, mas depois disso acho difícil, até porque as descobertas conduzem a novas descobertas. E como eu não sei qual vai ser a próxima, é difícil saber o passo seguinte. Agora, o que eu sei, e eu já adiantei, é que o Sul Global é pouco explorado. Então é uma mina para descobertas, é um campo muito fértil, muito fértil. E por isso eu acho que vou continuar nessa linha, porque sendo menos explorado, tendo sido ignorado pela literatura por tantos anos, em inglês eles falam, né, fruta que já caiu e que é fácil de pegar, né, o que tá baixa, né, fruta baixa, low hanging fruit. Eu acho que é uma área em que tem mais frutos fáceis de serem alcançados do que outras. Na época que a gente entrou na faculdade, né, muitas pessoas queriam ter uma carreira internacional já, mas eu lembro que eu estava no centro acadêmico, a gente fez uma pesquisa com a minha própria turma para saber qual a profissão que as pessoas queriam ter no momento que elas estavam entrando na faculdade, porque elas tinham em grande medida escolhido direito. E aí, quando a gente fez aquela pesquisa, né, lá em 1997, a resposta foi que a ambição profissional da maior parte dos alunos, que conseguiu o maior número, né, de indicações, era a diplomacia. Então, o Brasil tinha por muitos anos sido uma economia fechada, era um país fechado, as pessoas não tinham tanta exposição ao exterior, a gente não fazia parte ainda de uma economia globalizada como a gente faz hoje, e as pessoas viam na diplomacia como uma forma de conhecer o mundo, né, de morar em diferentes lugares do mundo. Mas até o seu caminho profissional mostrando que, na verdade, se você quer ter uma vida internacional, existem muitos caminhos, e um deles é a vida acadêmica, né? E aí, então, eu queria saber de você se você tem algumas dicas que você poderia dar
para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes sobre como buscar seguir uma carreira acadêmica internacional, né? Quais são os principais passos que a pessoa deve dar para conseguir essa carreira acadêmica internacional? Interessante isso, né? Porque eu acabei construindo a carreira internacional, mas eu não pensava nisso na graduação. Foi algo que aconteceu muito ao longo do tempo. E acho que, pensando em estratégia, número 1, escrever em inglês. Parece simples, mas a nossa cultura, em geral, se desenvolveu como uma cultura que é, sim, internacionalizada. Se a gente for ver em termos de bibliografia de trabalhos acadêmicos no Brasil, ela é fortemente internacional. Mas é uma cultura que importa conhecimento, mas não exporta conhecimento, porque para exportar conhecimento, esse conhecimento tem que ser acessível. E, infelizmente, né, talvez agora a tecnologia mude um pouco isso, mas o conhecimento em português é bem menos acessível. Então, acho que publicar em inglês é um ponto central da receita. Segundo ponto, né? Você escreve em inglês, mas ninguém vai saber sobre o seu trabalho se ele não for publicado. E é uma série de repositórios, por exemplo, o SSRN. Quantas conferências para as quais eu já fui convidada só por ter postado um paper no SSRN? Eu não conhecia nenhum dos organizadores, mas eles tinham uma agenda e viram, olha, essa pessoa está escrevendo sobre esse tema. Então, acho que escrever em inglês, publicizar, além dos SSRN, hoje em dia há blogs, né? Eu sempre busco postar o paper, depois escrever sobre ele nos blogs. Se você sabe que tem professores ou colegas que podem estar interessados na sua produção, circular essa produção. Eu acho que essa foi um tipo de hábito que o meu orientador me instigou, né? Falei assim, circula o seu trabalho, envia o seu trabalho. Você não precisa conhecer as pessoas que vão receber o seu trabalho, né? Basta achar que talvez elas possam se interessar. É muito barato enviar o e-mail. Se a pessoa não gostou, para ela é barato também. Mas quantos contatos eu já não travei dessa forma? E escrevendo uma língua que as pessoas conseguem ler, disponibilizando o trabalho em geral, né? Sem ao público. Hoje em dia, até, agora eu já me atualizei, porque agora além de colocar no SSRN e de colocar nos blogs, hoje em dia eu ponho no LinkedIn também, que eu postei o paper, até recentemente foi bem bacana, um juiz de Delaware, diante do meu post, falou, nossa, essa teoria foi que eu tentei desenvolver num caso, mas não fui tão longe. Então, essa ideia de publicar de uma forma acessível e buscar divulgar as suas ideias, né? Porque também o que adianta essas ideias ficarem contidas dentro da sua mente e na sua biblioteca, isso vai ter bem menos valor para a comunidade como um todo. Então, acho que esse esforço mais agressivo de disseminação é muito importante. E é interessante porque, né, durante a nossa formação todo o debate era sobre a globalização econômica, né? Mas a globalização econômica também levou a uma globalização das academias, né, das universidades, que começaram a ter um diálogo internacional, todas elas muito maior, inclusive as nossas próprias universidades aqui no Brasil. E fica essa mensagem aí, né, para os jovens, mas também para pessoas que estão mais avançadas na carreira, de que no direito, né, principalmente na academia, você tem hoje em dia uma que a gente poderia chamar de uma língua franca, né, que é o inglês, que acaba sendo uma língua que nas principais universidades do mundo as pessoas acabam utilizando para sua publicação, né? Então a gente vê uma transformação aí que no passado as pessoas queriam aprender línguas específicas porque falaram, minha área do direito se desenvolveu mais em tal país, então vou aprender aquela língua, porque você queria absorver aquele conhecimento. Hoje em dia o conhecimento é muito mais facilmente acessível, quase todos os países do mundo têm cursos, né, em inglês, mesmo em países como Itália, França, Singapura, né, ao redor do mundo todo efetivamente. E ao mesmo tempo acho que a preocupação, principalmente de quem quer ser acadêmico, é divulgar, né? Não é tanto achar um meio de aprender o conhecimento, mas na verdade achar um meio de divulgar o conhecimento que está sendo desenvolvido, e sem dúvida escrever em inglês acaba sendo absolutamente essencial, né? Mas voltando aqui, né, a perspectiva, né, dos estudantes de direito, de quem estudou direito ou trabalha com direito no Brasil, qual que você acha que é
a principal dificuldade, né, das universidades brasileiras para formar pessoas para esse mercado de trabalho específico, né, que é o da vida acadêmica. E como que os estudantes eventualmente conseguem, ou os jovens, né, advogados, jovens profissionais, conseguem superar eventualmente essas dificuldades? Eu acho que, em termos de carreira acadêmica, eu acho que a maior dificuldade é que a academia e a ciência é baseada na troca, ela é baseada no contraditório. E para isso você precisa de ambiente, né? Mas eu vejo isso se formando, né? A gente vê agora as novas gerações de alunos com ambições acadêmicas, eles têm suas redes, né? Eles mandam seus trabalhos, eles discutem. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Você buscar criar seus interlocutores, né? Você buscar essa troca para o aprimoramento do seu trabalho, das suas ideias, antes do momento da banca, antes do momento da publicação. Acho que as instituições brasileiras elas estão evoluindo na GV. Hoje em dia é possível ter apresentações prévias da tese antes da defesa, é possível ter publicações prévias antes da defesa. É claro que isso tudo contribui para o fazer científico e para a disseminação das ideias. Eu acho que então essa ideia de criar uma comunidade, buscar se inserir em uma comunidade, eu acho que ela é muito importante. Cada vez mais eu vejo isso, né? As pessoas nos agradecimentos, elas têm uma enorme lista e a gente sabe que aquela lista ela é crucial, né? Realmente foram as pessoas que leram, comentaram, trocaram ideias ao longo do caminho e vão ser os interlocutores do futuro. Eu acho que isso é muito importante, mas saber para os estudantes também que eles podem também fazer um esforço de outreach, né? De falar com pessoas que também estão fora do seu círculo, mas com certeza os caçadores de ideias ao redor do mundo estão sempre atrás de coisas novas, então tem mais gente que possa se interessar sobre o seu trabalho do que o seu, enfim, colega de sala, né? O colega de curso. Mariana, acho que, né, no fim você deu várias sugestões muito úteis, né, para os nossos ouvintes, para quem quer seguir carreira acadêmica no direito. Mas queria saber se você tinha alguma mensagem final, né, para essas pessoas em relação a tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Se teria alguma coisa que você destacaria? Sabe que eu tenho uma que na GV eu estava com uma tropa de elites, meus orientandos maravilhosos. Eu tinha um grupo de orientação no WhatsApp e nesse grupo de orientação tinha uma figura que falava assim, o processo criativo. E falava que o processo criativo, ele segue um determinado percurso. Começa assim, this is awesome, isso é incrível. Depois, isso é ok, né? This might be okay. Depois, assim, isso é uma porcaria. This is crap. E depois, eu sou uma porcaria, I'm crap. Depois fala, não, this might be okay, isso pode ser ok. E termina, né, com, isso é maravilhoso, this is awesome. E eu tenho essa imagem porque eu acho que isso realmente descreve o percurso. O percurso é árduo, ele é cheio de dúvidas, em algum momento você se desespera. Mas eu acho que é importante saber que esse é o percurso. E agora, recentemente, tive algumas defesas de doutorado e de mestrado e foram muito bem sucedidas, mas foram alunos que tiveram várias dificuldades ao longo do caminho. E eles falaram, olha, agora lembrem do nosso ícone do grupo. É exatamente isso. Então, um pouco se acostumar com esse desconforto, porque eu acho que o desconforto ele faz parte do trabalho. Ele é it's a feature, not a bug, né? Faz parte do trabalho, você tem que aprender a conviver com ele e saber que há um pouco essa luz no fim do túnel ou ao longo do processo. E eu falo isso porque muitas vezes o processo é difícil, para algumas pessoas mais do que outros, né? Tem até um gênero de piadas de doutorandos, né? PhD jokes, que falam sobre esse drama. E eu acho importante a gente saber abraçar e reconhecer essa dificuldade, que eu acho que isso nos ajuda a ter esperança de que, colocando aquele trabalho diário de cada dia e sobrevivendo essas dúvidas que aparecem, as coisas são conduzidas ao melhor resultado e o awesome lhe aguarda ao final. Mariana, muito obrigado por toda a apresentação. Acho que essa sua dica final, né, de saber lidar com os sofrimentos aí, da busca, né, pela inovação, pelo conhecimento, ela acaba servindo como uma alegoria para todas as atividades profissionais, né? A gente tem visto isso ao redor do mundo.
as profissões estão se tornando mais acadêmicas, né? Até pelo impacto da inteligência artificial, o que é mais valorizado acaba sendo a inovação, né? O que você consegue trazer de novo para o mundo em qualquer atividade, mas acaba que a academia ela é o espaço no qual isso acontece de uma maneira mais concentrada historicamente na história da humanidade, né? Isso foi onde a maior parte das inovações acabaram saindo das universidades. Então, queria agradecer muito, né, essa inspiração, que acho que vai ser muito importante para pessoas que querem, né, como você fez na sua carreira, se dedicar ao desenvolvimento do conhecimento. Então, parabéns por todo o seu sucesso e muito obrigado por ter vindo hoje aqui no PG On Air. Foi um prazer. Então, muito obrigado a todas e a todos que assistiram esse episódio do PG On Air. E se você está no YouTube, não esqueça de apertar aí o sininho para você receber mais indicações de novos episódios do PG On Air. Se você quiser também, pode nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar sempre pelo nome PGLO, na Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais e também nas principais plataformas de áudio. Muito obrigado pela audiência e esperamos você no próximo episódio do PG On Air.